Então, uma dica muito legal para saber quando o Wing Chun é verdadeiro e quando é o Wing Chun meia boca. O Wing Chun é verdadeiro, ele segue os Koenkuits. Por exemplo, quando você vê um lutador de judô treinando no judô, você sabe que é judô. Por quê? Porque as técnicas que ele usa são as técnicas de solo, as técnicas de pé, né? Neuasa, kata neuasa. E você tendo um conjunto de regras, você sabe que é judô. Tá? Se você vê um cara que fala que luta judô dando uma voadora, você vai falar o quê? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Né? Ou então, se você vê, por exemplo, o cara que luta judô dando um chute, também está errado. Concorda? Da mesma forma, o Wing Chun, ele tem princípios. Quem não segue esses princípios, fica claramente denotado que é um Wing Chun alterado, adulterado. Tá? Ou seja, colocaram água no leite. Né? Exatamente. Colocaram, né? Tá? Então é o seguinte. Tem Koenkuit que diz o seguinte, que nós, tá, defendemos acima da cintura com os braços, tá, e abaixo da cintura com as pernas. Vai existir situações que você vai fazer o contrário. Só que uma das coisas que o Wing Chun preza é respeitar a anatomia do corpo humano de forma que você não precise ter tanto alongamento. Tá? Existem lutadores de Wing Chun que têm um ótimo alongamento, tem abertura total, só que o Wing Chun é uma arte marcial que não exige que você zere a sua abertura, como por exemplo o Taekwondo ou outros estilos de Kung Fu, como o Shaolin do Norte, né, que você precisa ter uma abertura melhor para executar certas técnicas. Tá? Dito isso, logo, no Wing Chun não cabe duas coisas, ou seja, ter que ter abertura, tá? E defesa acima da linha da cintura com a perna, tá? Isso é errado. Então, se eu fizer isso daqui, tá? Ele vai me dar um chute, tá? Se eu fizer isso daqui e eu subir muito a perna, tá? Muito alto aqui, eu já estou extrapolando o que é o Wing Chun. Tá? Então, teve um vídeo anterior que eu falei o seguinte, que nós defendemos com os braços. Como as pessoas que treinam com proteção, eles não têm o braço condicionado, é treino fofo, né? Essa definição é o treino fofo. Então, se você tem treino fofo, você realmente não consegue defender o chute. Só que o Wing Chun a gente condiciona os braços, tá? Então, outro Koenkuit que diz o seguinte, que os braços e as pernas são de ferro, tá? Então, o que eu já falei com um praticante que treinava fofo, né? Treino cheio de proteção, o cara fica parecendo um boneco, né? Que ele veio me questionar, porque a gente treina aqui sem as proteções, tá? Não tem nada contra, se você quiser treinar com proteção é um problema seu, né? Só que eu estou falando da nossa linhagem, tá? Que segue a tradição. Aí eu questionei ele o seguinte, bom, na época de Ip Man, treinava com proteção? Não. E eles defendiam de chute. E eu acho que os caras naquela época chutavam com raiva, hein? Chutavam com vontade. Por quê? Eles treinavam contra vários estilos de Kung Fu que davam muitos chutes fortes. Tá? E o Wing Chun era famoso por defender esses chutes. Tá? Treinavam contra Choi Fa, Shaolin, Tigre, Hung Gar, tá? Que são estilos conhecidos por ter um chute muito forte. Mas mesmo assim, o Wing Chun sempre defendeu desses chutes sem usar protetor. Tá? Ou seja, mandou um chute, como eu falei, mandou um chute acima da linha da cintura, tá? Quando sal, tá? Tem várias defesas. Pode um paxal? Pode. Tá? Tá? Pode ser um paxal. Manda o chute com força. Tá? Você vê que bloqueia do mesmo jeito. Tá chutando com força, Maurício? Tá? Vai. Tá? Só que o Wing Chun, ele tem o seguinte. Como o nosso estilo
na nossa linhagem, nós seguimos os Quenkuits, então vamos lá, um outro Quenkuit que diz o seguinte: defesa e ataque simultâneo. Tá? O lutador Wing Chun defende e ataca ao mesmo tempo. Tá? Então, de tanto você treinar assim, você defende e ataca junto. Então veja só. Mandou de novo. Perceberam? Então, ao mesmo tempo que eu defendi aqui o chute, tá? Com um simples paxal, tá? Eu fiz um simples paxal e eu já fiz lá embaixo na perna dele, tá? Daikyo, tá bom? Então, isso é uma das formas. Mandou um chute mais alto, vamos lá, vamos fazer algumas defesas, tá? Veja, então, Guansal, Tansal, sentiu aí? Você viu que eu pego o cotovelo aqui, né? Dói nele. Guansal, outro, Jansal, tá? Outro, Junsal, tá? Passando aqui a parte, eu não vou explicar cada uma das técnicas não, só estou executando, tá? Quem conhece o Wing Chun sabe o que eu estou fazendo, tá? Ah, parece, mas não é, tá? A execução, a energia, a forma de giro de corpo, o ponto de impacto vai mudando, certo? De novo. Entendeu o que sentiu aí, né? Tá? Quem dá o chute sei, certo? O que mais? Vai. De novo. Tá? Beleza? Então são todas defesas, tá? Chutou mais alto, chutou na linha da cabeça aqui. Olha lá, um salto. Ó. Segurou. Tá? Agora, por que no Wing Chun tem essa frescura, né? Por que quando tem lutador do Wing Chun defendendo acima da linha da cabeça, tá? O pessoal fala, não dá pra defender, não sei o quê. Mas ninguém fala do karateca, né, que faz isso daqui. Vai. Né? Ninguém fala isso. Né? E é válido, tá? Defesa do karatê. Certo? Eles fazem aqui, batendo aqui também, né? Também defesa do karatê. Certo? Ou o Muay Thai. O Muay Thai também tem esse tipo de bloqueio. Tá? E ninguém fala que o braço não consegue. Mas os lutadores e o pessoal do Wing Chun tem um certo mimimi aí, né? Um certo choro. Eu acho que é porque vocês estão treinando meio fofo. Comece a condicionar o braço. Nós temos técnicas para condicionar o braço. Aí como condiciona o braço? Apanhando? Não. Certo? Existem exercícios que a gente faz para deixar o braço mais duro. Tá? Que eu não vou entrar aqui no mérito agora. Só que as linhagens que conhecem essas técnicas para deixar o corpo mais resistente, eles praticam isso, ficam com o braço mais forte. Tanto é que eu tive alunas, tá, que pesavam lá na faixa de 45, 50 quilos, tá, de 1,50 m, 1,45 m, por aí, alunos pequenas, tá, que tinham o braço muito resistente à pancada, tá, porque eram bem condicionados. Tá? Infelizmente elas tiveram que parar de treinar, senão eu demonstrava aqui com vocês, tá, como que funciona. Então, uma coisa muito importante, que eu comecei então com o vídeo falando, não se defende, tá, chutes levantando a perna muito alto, tá? Por quê? Porque é muito óbvio, tá? Eu vou dar um chute aqui, ele vai levantar muito a perna, tenta levantar muito, para fazer errado é difícil, né? Quando o cara já treina há muito tempo, né, Maurício? Fazer errado fica difícil. Então, suponhamos, tá? Eu vou dar um chute. Ele levantou a perna lá no alto, tá? Então ele está fazendo a defesa errada, tá? O que está acontecendo aqui? Tá? Uma das coisas que a gente aprende lá no começo do sul vital, você começa a treinar o Wing Chun, tá? Que é o quê? Você nunca fica só com o pé no chão, tá? Porque é muito fácil, tá? Eu dou um chute aqui. Pô, ele levantou o chute lá embaixo. Dá uma rasteira nele aqui, muito fácil. Mas, gente, é muito fácil, muito óbvio, tá? Então,
Lá, vou chutar. Pô, pô, pô. Caiu. Por quê? Porque ele só está com o pé no chão, gente. Não é óbvio, não. Aí o cara fala, ah, não, o Wing Chun não funciona, vou trocar essa para certo. Eu ficar fazendo essas presepadas aqui, não vai funcionar mesmo não. Tá? O Wing Chun é pé firme no chão. Chutou, rápido, base firme, voltou. Chute fantasma. Não fica firme. Tá? Dando uma de Karate Kid. Tá bom? Isso não existe. Tá? Então daqui a pouco vai ter cara fazendo isso daqui e falando que é Wing Chun. Vamos parar com isso. Tá bom?